Eu ainda sinto o cheiro de talco infantil nas minhas mãos quando fecho os olhos. Aquele perfume doce misturado com sabonete de camomila que eu usava para dar banho no Miguel todos os dias, às 7 da noite, sem falta. 3 anos cuidando daquele menino como se fosse meu próprio filho. 3 anos acordando antes do sol nascer, preparando o café da manhã dele, levando para a escolinha, voltando, almoço, lição, parque, banho, jantar, história antes de dormir. 3 anos da minha vida dedicados inteiramente àquela criança de olhos grandes e sorriso banguela que me chamava de Tia C. Mas nada disso importou quando ela chegou. Estava organizando os brinquedos do Miguel na sala de estar da mansão em Alphaville quando ouvi a chave girando na fechadura da porta principal. Meu coração disparou. Richarlison não estava programado para voltar da Europa antes de quinta-feira. Eram apenas terça, 13h30 da tarde. Levantei rápido, alisando o avental que sempre usava para não sujar a roupa durante as brincadeiras com tinta guache que o Miguel adorava. A porta se abriu e ele entrou sorrindo, aquele sorriso de comercial de pasta de dente que eu via nas revistas espalhadas pela casa. Mas não estava sozinho. Uma mulher alta, loira, vestindo um conjunto de moletom branco que provavelmente custava mais que 3 meses do meu salário, entrou logo atrás dele. Seus saltos de cristal batiam no piso de mármore com um som que ecoava pela casa inteira. Essa é a Monique, ele disse, jogando a mochila no sofá bege clarinho que eu tinha aspirado pela manhã. Ela vai ficar uns dias aqui. Monique me olhou de cima a baixo com aquele tipo de expressão que eu já conhecia bem. A mesma que a mãe do Miguel, Thaís, usava quando falava comigo. Aquela mistura de indiferença e superioridade que fazia meu estômago revirar. Mas eu sorri. Sempre sorri. Sempre fui educada. Sempre fiz meu trabalho. Prazer, Monique. Quer que eu prepare alguma coisa? Um suco, café? Não precisa, ela respondeu, sua voz fina e levemente nasal. Richarlison já me mostrou onde fica tudo. Aquilo me incomodou. Ela falava como se já morasse ali. Como se aquela casa, onde eu passava mais tempo que qualquer outra pessoa exceto Miguel, fosse território dela. Mas engoli a sensação e voltei para a sala de brinquedos, onde o menino montava uma torre gigante de blocos de madeira. Tia Sue, olha! Tá quase no teto. Está lindo, amor. Mas vamos guardar agora porque já é quase hora do lanche, tá bom? Nos dias seguintes, percebi mudanças. Pequenas coisas que sozinhas não significariam nada, mas juntas formavam um padrão que me deixava inquieta. Monique começou a aparecer na cozinha durante o café da manhã do Miguel. Sentava na bancada de granito, as pernas compridas balançando, mexendo no celular enquanto eu preparava as panquecas integrais que o menino gostava. De vez em quando, ela fazia um comentário. Você não acha que está exagerando no mel? Criança não precisa de tanto açúcar. O Miguel pode comer iogurte normal? Esse grego é muito pesado. Richarlison disse que ele deveria estar comendo mais proteína. Você sabe disso, né? Eu respirava fundo e respondia com educação. Explicava a rotina alimentar aprovada pela nutricionista que a própria Thaís havia contratado. Mostrava a lista colada na porta da geladeira com os horários e porções de cada refeição. Mas Monique apenas dava de ombros e voltava para o celular. Na quinta-feira daquela primeira semana, voltei de levar o Miguel na escolinha e encontrei Monique sentada na sala com Richarlison. Havia papéis espalhados na mesa de centro de vidro. Contratos, documentos com selos, canetas de tinta azul. Senta aqui um pouco, Richarlison disse, batendo no sofá ao lado dele. Meu coração acelerou. Nos 3 anos trabalhando para aquela família, nunca tinha sido chamada para sentar e conversar. As instruções sempre vinham em pé, rápidas, diretas, geralmente pela manhã ou quando ele estava saindo para algum compromisso. Sentei na beiradinha do sofá, as mãos suadas grudando no tecido do avental. Olha, a gente precisa fazer umas mudanças aqui em casa. Mudanças. A palavra caiu como uma pedra no meu estômago. Não, ele balançou a cabeça, mas não me olhou nos olhos. Ficou olhando para os papéis. É que a Monique vai se mudar para cá de vez. A gente vai casar mês que vem. E ela quer ter um papel mais ativo na criação do Miguel, sabe? Monique sorriu. Um sorriso pequenininho, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Então a gente pensou que talvez seja melhor você vir só meio período. Das 8 ao meio-dia. Para ajudar com as coisas básicas, mas dar espaço para Monique criar um vínculo com o menino.
Meio período. Metade do salário. Metade do tempo com o Miguel. Metade da minha vida desmoronando ali, naquele sofá bege que eu tinha escolhido os arranjos de almofadas decorativas 2 natais atrás. Mas, e o Miguel? Ele está acostumado comigo. A rotina dele, os horários de comer, de dormir, os remédios da alergia, as consultas com o pediatra. Eu vou aprender tudo isso, Monique interrompeu, sua voz doce mas firme. Sou perfeitamente capaz de cuidar de uma criança. Não é ciência de foguete. Não é ciência de foguete. Como se 3 anos de dedicação, de noites acordada quando ele tinha febre, de abraços apertados quando ele chorava de saudade da mãe que vivia viajando, de paciência infinita ensinando a amarrar o sapato e segurar o lápis do jeito certo, como se tudo isso fosse apenas ciência de foguete. Mas eu era só a babá. E babás não discutem. Babás não questionam. Babás dizem sim, senhor, e muito obrigada pela oportunidade. Então foi isso que eu fiz. Nos 2 meses seguintes, trabalhei das 8 ao meio-dia. Chegava, preparava o café do Miguel, levava para a escola, voltava, organizava o quarto dele e ia embora. Monique assumia a parte da tarde. E toda vez que eu buscava o menino no dia seguinte, via os sinais. Miguel estava mais quieto. Os olhos grandes não brilhavam tanto. Ele não corria mais para me abraçar na porta como antes. Ficava grudado no tablet, coisa que eu nunca deixava ele ficar mais que 1 hora por dia, conforme combinado com Thaís. Tia C, você vai ficar hoje à tarde? Ele perguntou numa terça-feira, enquanto eu ajustava a mochila nas suas costas antes de ir para a escola. Não posso, amor. Mas a Monique vai brincar com você, vai ser legal. Ela não brinca. Ela fica no celular. Aquilo me partiu. Mas o que eu podia fazer? Reclamar com Richarlison. Ele estava completamente enfeitiçado por Monique. Mal ficava em casa, sempre viajando, sempre em alguma entrevista ou evento. E quando estava, só tinha olhos para ela. Foi numa quinta-feira de manhã, 14 de março, que tudo mudou. Cheguei às 8 como sempre. Usei minha chave para entrar pela porta da cozinha, como fazia todos os dias. A casa estava silenciosa demais. Geralmente conseguia ouvir o Miguel assistindo desenho na sala ou Richarlison fazendo exercícios na academia do 1º andar. Mas nada. Subi as escadas até o quarto do Miguel. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e meu coração quase parou. O quarto estava vazio. Não só de pessoas. Vazio de coisas. A cama de carrinho de corrida que o Miguel amava, os brinquedos organizados nas prateleiras coloridas, os livros, as roupas, os quadros na parede, os lençóis com estampa de dinossauros. Tudo. Sumido. Minhas pernas fraquejaram. Segurei na porta para não cair. Miguel? Miguel! Corri pelos corredores gritando o nome dele. Abri a porta do quarto principal, do escritório, da sala de jogos. Nada. Desci as escadas tropeçando, o coração batendo tão forte que doía no peito. Foi quando vi o envelope na bancada da cozinha. Branco, grande, com meu nome escrito em letras cursivas elegantes na frente. Cecília. Rasguei o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta digitada e 3 notas de R$ 500. Cecília, obrigado pelos serviços prestados. O Miguel foi morar com a mãe dele em Dubai. Thaís conseguiu a guarda integral depois que eu aceitei passar mais tempo fora por causa dos contratos na Europa. Não faz mais sentido manter uma babá. Os R$ 1.500 são referentes ao aviso prévio. Boa sorte na sua próxima oportunidade. Richarlison. Li 3 vezes. 4. 5. Miguel estava em Dubai. Ninguém me avisou. Ninguém me deixou me despedir. 3 anos. 3 anos da minha vida e eu fui descartada como uma funcionária temporária qualquer, com um envelope de R$ 1.500 e boa sorte. Sentei no chão frio daquela cozinha enorme e chorei. Se você também já se sentiu descartado por alguém que você dedicou anos da sua vida, se inscreve no canal. Essa história ainda não terminou. E o que vem agora, ninguém esperava. Aguardo sua confirmação para continuar com o Bloco 2. Bloco 2, 2.000 palavras. Passei 3 dias sem conseguir sair da cama. Minha irmã, Joana, batia na porta do meu quarto no apartamento que dividíamos em Osasco, trazendo comida que eu mal tocava. Ela não entendia. Ninguém entendia. Para todo mundo, eu era só uma babá que perdeu o emprego.
Mas para mim, eu tinha perdido muito mais que isso. Miguel era como um filho. Eu estava lá quando ele deu os primeiros passos, segurei a mãozinha dele vacilante até que encontrou o equilíbrio. Estava lá na primeira vez que ele disse eu te amo, naquela voz fininha e arrastada de criança de 2 anos. Estava lá em cada crise de asma, cada pesadelo de madrugada, cada conquista na escolinha. E agora ele estava do outro lado do mundo, e eu nem pude dizer adeus. No quarto dia, Joana entrou no meu quarto sem bater, abriu as cortinas de uma vez deixando o sol da tarde queimar meus olhos inchados de tanto chorar, e disse, levanta. Agora. Joana, por favor. Não. Chega. Você vai levantar, vai tomar um banho, e a gente vai resolver isso. Não tem nada para resolver. Eu fui demitida. Acabou. Não acabou nada. Ela sentou na beirada da cama, segurou meu braço com firmeza. Escuta o que eu vou te falar. Você trabalhou 3 anos naquela casa. 3 anos sem registro em carteira, sem FGTS, sem nada. Sempre recebendo em dinheiro vivo, lembra? Você guardou algum comprovante? Eu não tinha pensado nisso. Nunca pensei que precisaria. Richarlison sempre pagava no dia 1º de cada mês, em espécie, R$ 3.200, e eu guardava numa caixinha embaixo da cama. Parte eu mandava para minha mãe no interior de Minas, parte usava para as despesas, parte guardava para emergências. Eu não sei. Talvez alguns recibos antigos que ele assinou. Vai procurar. Agora. Vasculhei minha gaveta de documentos e encontrei 7 recibos assinados por Richarlison, dos primeiros meses de trabalho. Depois disso, ele tinha parado de assinar. Dizia que a gente já tem confiança, não precisa dessa burocracia toda. E eu, boba, acreditei. Joana fotografou cada recibo com o celular dela. Depois pegou meu telefone e começou a rolar as mensagens antigas entre mim e Richarlison. Havia centenas. Fotos do Miguel que eu mandava mostrando as atividades do dia, perguntas sobre remédios, confirmações de horários de consultas médicas, listas de compras para casa. Isso aqui é prova. Isso aqui mostra que você trabalhava ali como funcionária, não como bico eventual. E daí? O que eu vou fazer? Processar ele? Ele é famoso, tem advogados caros. Eu não tenho dinheiro nem para pagar um advogado. Tem uma coisa que se chama Justiça do Trabalho. E tem advogados que trabalham de graça quando a causa é clara. Amanhã de manhã, a gente vai no sindicato. Eu queria acreditar, mas uma parte de mim, aquela parte cansada que tinha carregado peso demais por tempo demais, só queria desistir. Seguir em frente. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rostinho do Miguel. E aquilo doía mais que tudo. Na manhã seguinte, sexta-feira, fomos até a sede do Sindicato dos Empregados Domésticos na zona oeste de São Paulo. O prédio era velho, com paredes descascadas e cheiro de mofo, mas a mulher que nos recebeu tinha olhos gentis. Seu nome era Dona Marlene. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, óculos de grau grosso pendurados numa correntinha no pescoço. Ela nos levou para uma salinha apertada no 2º andar e pediu para eu contar tudo. E eu contei. Desde o dia que fui contratada, em janeiro de 2022, depois de responder um anúncio no grupo de WhatsApp da igreja. Contei sobre a rotina, sobre o Miguel, sobre Monique, sobre a demissão abrupta. Mostrei os recibos, as mensagens, as fotos. Dona Marlene ouvia em silêncio, anotando tudo num caderno velho de capa dura azul. Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Pena. Raiva. Determinação. Filha, você sabe quanto tem direito a receber? Balancei a KO negativamente. Ela pegou uma calculadora antiga, daquelas com teclas enormes e visor verde. Começou a digitar números, falando baixinho consigo mesma. 3 anos sem registro. Salário de R$ 3.200. FGTS não depositado, férias não pagas, 13º, aviso prévio. Ela apertou a tecla de igual e virou a calculadora para mim.
Aproximadamente R$48,000. R$48.000. O número flutuou na minha frente como algo irreal, abstrato demais para processar. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Mas tem mais, Dona Marlene continuou, sua voz ficando mais firme. Se a gente conseguir provar que você trabalhava mais que 8 horas por dia, que não tinha folga adequada, que estava disponível 24 horas, isso aumenta. E tem as horas extras, os adicionais noturnos quando o menino ficava doente. Joana apertou minha mão. Eu estava tremendo. Mas eu não tenho dinheiro para advogado. Eu não tenho nada. Não precisa. Vou te encaminhar para um advogado parceiro nosso, o Dr. Roberto Andrade. Ele pega casos assim pro bono quando vê que tem chance real de ganhar. E o seu caso, minha filha? Ela bateu a mão na mesa, fazendo os papéis pularem. O seu caso é sólido. Muito sólido. Saímos de lá com um papel contendo o endereço do escritório do Dr. Roberto e um sentimento estranho no peito. Não era esperança exatamente. Era mais como uma brasa pequenina que começa a brilhar depois de você achar que o fogo tinha apagado completamente. O escritório do Dr. Roberto ficava num prédio comercial na Avenida Paulista. Nada luxuoso, mas limpo, organizado, com aquele cheiro de papel e café que todo escritório de advocacia parece ter. A recepcionista nos levou para uma sala de reuniões onde um homem de uns 40 e poucos anos, careca, usando óculos redondos e camisa social sem gravata, estava sentado digitando freneticamente no laptop. Cecília! Ele levantou assim que entramos, estendendo a mão. Roberto Andrade. Dona Marlene me ligou mais cedo e contou um pouco do seu caso. Senta, por favor. Contei tudo de novo. Ele ouvia, fazendo perguntas específicas de vez em quando. Você dormia na casa? Não. Mas tinha vezes que ficava até tarde quando Miguel estava doente ou quando Richarlison viajava e eu precisava ficar de prontidão. Você tinha algum dia de folga fixo? Teoricamente domingo. Mas ele sempre ligava pedindo para eu ir, dizendo que era emergência. Você tem essas mensagens ainda? Peguei meu celular e mostrei. Dezenas de mensagens de domingo, feriados, madrugadas. C. O Miguel está com febre. Você pode vir? C. Preciso viajar amanhã cedo. Pode dormir aqui hoje? C. A Thaís vai chegar e quer a casa impecável. Você consegue passar aí? Dr. Roberto Sorio. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem acabou de encontrar exatamente o que estava procurando. Cecília, seu caso é o que a gente chama de sonho de advogado trabalhista. Tem tudo. Vínculo empregatício claro, subordinação, habitualidade, onerosidade. E melhor ainda, tem provas documentais e digitais. Mensagens são ouro para esses casos. Então, você acha que eu posso ganhar? Acho. Eu tenho certeza. A questão não é se você vai ganhar. É quanto você vai ganhar. Ele passou a próxima hora me explicando o processo. Como funcionava a Justiça do Trabalho, quanto tempo levaria, o que eu precisaria fazer. Disse que não ia me cobrar nada adiantado. Só receberia um percentual se ganhássemos. E ele tinha certeza absoluta que ganharíamos. Mas tem uma coisa que você precisa saber, ele disse, sua expressão ficando séria. Quando a gente entrar com esse processo, vai virar público. A imprensa vai saber. E considerando quem é o Richarlison, isso vai dar muito barulho. Você está preparada para isso? Pensei no Miguel, no sorriso dele, nos abraços apertados, nas tardes no parque, nas histórias antes de dormir. Pensei em todas as vezes que limpei o vômito dele quando estava doente, todas as vezes que sequei as lágrimas dele quando estava triste, todas as vezes que fui mãe sem ter o título. Estou. 3 semanas depois, o processo foi protocolado. Ação trabalhista número 002451788.2025.5.0.2.0000. Cecília Santos Ferreira versus Richarlison Andrade dos Santos. Pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas rescisórias no valor estimado de R$ 52.340. Dr. Roberto tinha aumentado o valor depois de calcular todas as horas extras
extras que eu comprovei através das mensagens. No dia seguinte, meu telefone explodiu. Eram mensagens de números desconhecidos. Jornalistas querendo entrevista. Blogueiros de fofoca pedindo declarações. Sites de notícias esportivas publicando matérias com títulos sensacionalistas. Babá processa Richarlison por trabalho escravo. Ex-funcionária de jogador brasileiro pede R$52 mil na justiça. Richarlison é acusado de exploração por babá do filho. Desliguei o celular e fiquei trancada em casa o dia inteiro. Joana comprava jornal e trazia, mostrando as matérias. A história estava em todo lugar. E então, na terça-feira de manhã, quando estava me preparando para sair para uma entrevista de emprego numa família em Pinheiros, meu celular tocou. Número privado. Atendi com o coração disparado. Cecília. A voz era feminina, séria, profissional. Meu nome é doutora Patrícia Mendes. Sou advogada do senhor Richarlison Andrade. Gostaria de marcar uma reunião com você e seu advogado para discutirmos uma proposta de acordo. Aguardo sua confirmação para continuar com o bloco 3. Final. Bloco 3. 2.000 palavras. Final. A reunião foi marcada para quinta-feira, às 10 da manhã, no escritório do Dr. Roberto. Passei os 2 dias anteriores oscilando entre ansiedade e uma raiva surda que queimava no peito. Richarlison queria acordo. Claro que queria. A imprensa estava massacrando ele. Vi comentários em sites, redes sociais, programas esportivos. Todo mundo falando sobre como um jogador milionário tinha explorado uma babá. Cheguei ao escritório 15 minutos adiantada. Dr. Roberto já estava lá, revisando documentos, uma xícara de café fumegante ao lado do laptop. Pronta? Ele perguntou. Acho que sim. Lembra do que conversamos. Não aceita a primeira oferta. Eles vão tentar baixar o valor. É padrão. Mas a gente tem as cartas na mão aqui. Às 10 em ponto, a secretária anunciou a chegada deles. Doutora Patrícia Mendes entrou primeiro. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos tingidos de loiro escuro, taier cinza impecável, pasta de couro preto debaixo do braço. Atrás dela, para minha surpresa, veio Richarlison. Meu estômago se revirou. Não esperava vê-lo pessoalmente. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, a barba por fazer. Não me olhou nos olhos quando entrou. Sentou-se ao lado da advogada dele, fixando o olhar na mesa de vidro. Bom dia, doutora Patrícia começou, sua voz cortante e direta. Vamos direto ao ponto. Meu cliente está disposto a fazer um acordo para encerrar essa questão de forma amigável e discreta. Doutor Roberto cruzou os braços. Estamos ouvindo. Propomos o pagamento de R$25 mil, quitação total de todas as verbas trabalhistas, e ambas as partes assinam um termo de confidencialidade. 25 mil. Menos da metade do que eu tinha direito. Não, eu disse, antes mesmo que Dr. Roberto pudesse responder. Patrícia piscou, surpresa. Richarlison finalmente levantou os olhos e me encarou. Cecília. Ele começou, mas eu o interrompi. Não. Você me tratou como descartável por 3 anos. Me pagava sem registro porque era mais barato, mais fácil, mais conveniente para você. Eu cuidei do seu filho como se fosse meu. Eu estava lá quando você não estava, que era quase sempre. Eu ensinei ele a escovar os dentes, a dividir os brinquedos, a dizer por favor e obrigado. E você me demitiu com um bilhete e R$1.500. Minha voz estava tremendo, mas continuei. Eu nem pude me despedir dele. Você sabe o quanto isso dói? Acordar todo dia pensando se ele está bem, se ele está comendo direito, se ele sente minha falta, se ele pergunta por mim? Você sabe o que é amar uma criança como se fosse sua e depois ser arrancada da vida dela da noite para o dia? Richarlison desviou o olhar novamente. Vi algo no rosto dele. Culpa? Vergonha? Não consegui decifrar. Minha cliente tem razão, Dr. Roberto disse. Sua voz calma, mas firme. O valor que vocês estão oferecendo é insultuoso. Temos provas robustas de vínculo empregatício, jornada exaustiva, ausência de descanso semanal remunerado. Se isso for para audiência, o juiz vai determinar um valor ainda maior quando calcular os danos morais.
Danos Morey. DRA. Patrícia franziu a testa. Não existe pedido de danos morais na inicial. Ainda, Dr. Roberto sorriu. Mas podemos emendar a petição. E considerando a exposição que minha cliente sofreu por conta da repercussão desse caso, exposição causada pela negligência do réu em resolver a situação administrativamente, temos fundamento. Silêncio. Doutora Patrícia olhou para Richarlison, que estava com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Posso falar com minha cliente em particular, ele disse, de repente. Richarlison, eu não acho que... A advogada começou, mas ele levantou a mão. Por favor, só 5 minutos. Doutor Roberto olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. Ele e doutora Patrícia saíram da sala, deixando-nos sozinhos. O silêncio foi constrangedor. Richarlison tamborilava os dedos na mesa, um tique nervoso que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava ansioso, quando tinha uma decisão difícil pela frente. O Miguel pergunta por você, ele disse, finalmente. Sua voz saiu rouca, baixa, todo dia. Keita Tia Sue. Quando a tia se vem? A Thaís não sabe o que responder. Meus olhos arderam, mas não deixei as lágrimas caírem. Eu estraguei tudo, né? Ele passou a mão pelo rosto. A Monique, ela disse que seria melhor assim. Que você estava muito apegada ao Miguel, que isso não era saudável, que a gente precisava de limites. E eu acreditei. Eu fui um idiota. Você foi. Ele deu uma risada curta. Sem humor, a Monique terminou comigo semana passada. Descobriu que eu tinha uma dívida de jogo que escondi dela. Disse que eu era imaturo, irresponsável. Pegou as coisas e foi embora. Parte de mim sentiu uma satisfação mesquinha com aquilo. Mas outra parte, a parte que tinha passado 3 anos naquela casa, que conhecia os defeitos dele, mas também conhecia os momentos bons, sentiu pena. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que te tratei como lixo. Mas você precisa saber que você fez diferença na vida do Miguel. Ele é uma criança incrível por sua causa. E eu vou passar o resto da vida sabendo que eu perdi isso. Que eu perdi você. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Abriu a galeria de fotos e virou a tela para mim. Era uma foto do Miguel, no que parecia ser um parque em Dubai, segurando um desenho. Dei-o na imagem e meu coração apertou. O desenho era de 2 pessoas de mãos dadas. Uma baixinha, cabelos pretos, usando avental. Outra pequenininha, sorrindo. Embaixo, em letra de criança, estava escrito, eu e tia C. As lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram. Ele desenhou isso ontem, Richarlison disse. A Thaís mandou para mim. Ela disse que ele dorme abraçado com aquele urso de pelúcia azul que você deu para ele no aniversário de 3 anos. Disse que ele chora pedindo você. Limpei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Precisava manter o controle. O que você quer de mim, Richarlison? Eu quero fazer o certo. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero fazer a coisa certa. Ele se inclinou para a frente. Eu vou te pagar o valor integral. Os 52 mil. Mais 10 mil de danos morais. Porque você merece. Vou assinar a carteira de trabalho retroativa. Vou fazer tudo certinho, do jeito que deveria ter feito desde o início. E em troca, eu queria te pedir, se você pudesse, se um dia o Miguel voltar para o Brasil, se ele pudesse te ver de novo. Não como babá, como amiga da família, como alguém importante na vida dele. Olhei para aquele homem que eu tinha visto como patrão, às vezes como amigo, outras vezes como fonte de toda a minha frustração. E vi ali apenas alguém quebrado, tentando juntar os pedaços. Eu não sei, Richarlison. Preciso pensar. Preciso curar primeiro. Entendu. Ele se levantou, mas a oferta está de pé. E eu juro, eu vou fazer direito dessa vez. Chamamos os advogados de volta. O acordo foi formalizado ali mesmo. R$62 mil, pagamento em 15 dias, reconhecimento de vínculo empregatício, carteira assinada retroativa, quitação de todas as verbas. Assinei os papéis com a mão tremendo. Uma semana depois, o dinheiro caiu na minha conta.
Ver aqueles números, aquela quantia que representava 3 anos de trabalho finalmente reconhecido, foi surreal. Usei parte para pagar as dívidas da minha mãe em Minas. Outra parte guardei para abrir um curso de cuidadora de idosos, algo que sempre quis fazer. E o restante, investi numa poupança para emergências. Consegui um novo emprego, com uma família em Moema. Casal de advogados, 2 filhas pequenas, gêmeas de 4 anos. Dessa vez, com carteira assinada desde o primeiro dia, todos os direitos garantidos, tudo certinho. Mas toda noite, antes de dormir, eu ainda penso no Miguel. Nas risadas dele, nos abraços, nos eu te amo sussurrados antes de apagar a luz do quarto. 3 meses depois do acordo, recebi uma mensagem de um número desconhecido com DDD de Dubai. Era uma foto. Miguel no aeroporto, segurando um ursinho azul, um sorriso banguela no rosto. A legenda dizia, ele volta pro Brasil mês que vem. A Thaís conseguiu a transferência do trabalho. Ele não para de falar que vai ver a tia C. Se você quiser, é claro. Richard Lizer. Olhei para aquela foto por longos minutos. A raiva que eu tinha carregado por tanto tempo, aquele peso no peito, começou a se dissolver. Não completamente. Algumas feridas deixam cicatrizes, mas estava ficando mais leve. Digitei a resposta, vou estar aqui. E finalmente, pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se você também já passou por algo parecido, se já foi desvalorizado no trabalho, se já amou alguém e foi afastado sem explicação, deixa aqui nos comentários. Vamos construir uma comunidade de apoio. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível, sim, lutar pelos seus direitos e vencer. Porque no final, o que eu aprendi é isso. Nosso valor não depende de quem nos emprega. Nosso valor está no amor que a gente dá, no trabalho que a gente faz, na dignidade que a gente carrega. E isso ninguém pode tirar da gente. Nunca. Fim.